milhões de pessoas continuam apaixonadas por Harry Potter. Gente que cresceu com os filmes, gente que descobriu a história agora. Mas por que essa história marcou tantas pessoas? O que existe por trás desse sucesso? Neste vídeo eu vou fazer uma análise psicológica para explicar tudo isso. Bora comigo! Harry Potter surgiu primeiro com uma série de livros escritos pela autora britânica J.K. Rowling. O primeiro livro foi publicado nos anos 90 e se tornou um grande sucesso, principalmente entre os leitores mais jovens. Eu mesmo ganhei o livro, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 13, não lembro. E com o tempo, a história começou a ganhar muito mais leitores ao redor do mundo. E aí veio a adaptação para o cinema, e os filmes foram produzidos a partir da Warner Bros. E com isso, ajudou ainda mais a Harry Potter se tornar um fenômeno global. A história acompanha Harry Potter, um garoto que descobre que é bruxo e passa a estudar na escola de magia. E ao longo da história ele enfrenta desafios, faz amizades e precisa lutar contra o grande Voldemort. E mesmo depois de muitos anos do lançamento dos filmes e dos livros, essas histórias continuam a serem muito populares. Harry Potter continua sendo muito popular. Mas por que tantas pessoas criaram uma conexão tão grande com esse universo? E a análise que eu estou trazendo vai explicar um pouquinho desses questionamentos. Eu deixo aqui novamente claro para vocês que aqui é meu ponto de vista, que não existe certo ou errado. Pode ter gente que não concorde, pode ter gente que pense diferente. Ponto 1. Conflitos da natureza humana. Mesmo sendo um universo cheio de magias, criaturas fantásticas e feitiços, os personagens passam por emoções que fazem parte da natureza humana. Um exemplo claro é o medo. Em várias cenas, os personagens precisam lidar com situações difíceis, perigosas, inclusive o Harry, com incertezas e com uma responsabilidade que é colocada para ele desde muito jovem. E esse tipo de medo não é algo distante da realidade. Muitas pessoas também sentem medo diante de situações difíceis ou desconhecidas. Outra questão aqui é a amizade. A amizade entre Harry, Hermione e Rony mostram como os vínculos verdadeiros podem ajudar a superar desafios. Em muitos momentos não é apenas a coragem individual que resolve algum problema, mas o apoio das pessoas que estão ao nosso redor. A história também mostra emoções menos confortáveis, como a inveja. Alguns personagens demonstram esse tipo de sentimento ao longo da narrativa, o que torna o universo da história mais realista. Afinal, sentimentos de inveja e rivalidade fazem parte da natureza humana e aparecem em diferentes contextos da vida real. Além disso, muitos personagens precisam lidar com escolhas difíceis. Em vários momentos da história não existe uma solução simples ou perfeita. As decisões acabam tendo consequências importantes. Ponto 2. Expectativa ao longo da história. Aqui a gente olha como a narrativa cria uma expectativa ao longo do tempo. A série Harry Potter foi construída de forma progressiva. Cada livro, assim como cada filme, apresentava novos mistérios, novos desafios e novas perguntas que ainda não tinham sido respondidas. Isso faz com que o público fique curioso para saber o que vai acontecer depois. Conforme a história avança, surgem também pistas do que aconteceu no passado, revelações de personagens e indícios de confrontos que acontecerão no futuro. E essa construção gradual da história cria um tipo de envolvimento emocional muito grande. As pessoas não estão apenas assistindo ou lendo uma história isolada. Elas acompanham o crescimento de um personagem ao longo dos anos. O personagem Harry Potter começa a história como uma criança que está descobrindo um mundo completamente novo e ao longo da história vai amadurecendo, enfrentando desafios cada vez maiores e compreendendo seu próprio papel dentro daquele universo. E esse tipo de narrativa cria uma sensação de jornada. O público sente que está acompanhando um processo e não simplesmente um evento isolado.
E quando aquela história consegue gerar esse tipo de expectativa, aquela vontade de saber o que vai acontecer no próximo capítulo e o envolvimento emocional, eles aumentam. Ponto 3. Mistura entre magia e realidade. A história de Harry Potter começa em um cenário completamente comum. No início, o personagem Harry Potter vive uma vida extremamente comum e simples, como uma pessoa comum, em um ambiente cotidiano, como qualquer outra criança. Mas de repente ele descobre o extraordinário, que existe um mundo completamente diferente escondido ali. Um mundo que inclui lugares como a grande escola de magia que ele vai estudar. Essa ideia é muito poderosa do ponto de vista da imaginação, porque ela cria a sensação de que o mundo pode ser maior e mais misterioso do que à primeira vista. Muitas histórias de fantasia acontecem separadamente da realidade. Já neste caso, a magia existe paralelamente ao mundo comum. Isso faz com que o público consiga imaginar que algo extraordinário poderia existir escondido dentro da própria vida cotidiana. Esse tipo de construção narrativa costuma gerar muita curiosidade, fascínio e encantamento. A pessoa não está assistindo apenas uma história distante da realidade, mas entrando em um universo que parece que está logo ali do lado. Talvez então seja essa mistura entre o extraordinário e o comum que deixa a história de Harry Potter tão envolvente. Enquanto pessoas comuns vivem vidas comuns, normais, ao mesmo tempo tem um mundo paralelo de magia e de coisas incríveis. E para você que caiu neste vídeo, eu sou Samira Smichek, sou psicóloga e neste canal eu analiso séries, vídeos, acontecimentos, falo de psicologia, falo de saúde mental, desenvolvimento pessoal. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se você está gostando desse vídeo. Ponto 4. Identificação com os personagens. Ao longo da série Harry Potter, os personagens não são apresentados como pessoas perfeitas. Pelo contrário, muitos deles passam inseguranças, dúvidas e dificuldades emocionais. O próprio Harry Potter mesmo não começa a história como um herói confiante e que muitas vezes se sente deslocado e aprendeu logo cedo que precisa lidar com responsabilidades muito difíceis e que não estão na alçada dele. Isso torna o personagem mais humano e mais fácil de compreendê-lo. Muitas pessoas já sentiram inseguranças ou passaram por momentos como esses em algum momento de suas vidas, ou já tiveram simplesmente a sensação de não pertencer a algum lugar. Além disso, outros personagens também representam a complexidade da vida humana. Alguns demonstram muita coragem, outros mostram dúvidas, outros enfrentam conflitos intensos. E essas características fazem com que o público consiga se enxergar dentro da história de alguma forma. Mesmo que o cenário seja um mundo completamente mágico, as experiências e os sentimentos estão muito perto da realidade. Então, quando uma história apresenta personagens que o público consegue se identificar, o envolvimento emocional é muito grande. E agora eu fiquei curiosa, se você também ama o Harry Potter, comenta aqui, #Potterhead. Eu quero ver quantas pessoas também são apaixonadas pelo Harry. Ponto 5. A luta entre o bem e o mal. Ao longo da série Harry Potter, a narrativa gira em torno da luta entre o protagonista Harry e o vilão Lord Voldemort. Harry é um personagem que já começa a história carregando um grande peso, a perda dos seus pais. E aos poucos ele vai descobrindo que existe uma grande relação entre a sua vida, entre tudo isso que aconteceu com seus pais e com o vilão Voldemort. Esse tipo de conflito costuma gerar muito envolvimento emocional porque existe uma história de superação e de injustiça. De um lado existe um personagem que precisa lidar com perdas muito cedo e responsabilidades muito grandes. E do outro, um antagonista que representa poder, destruição e controle. E histórias que possuem esse tipo de confronto costumam gerar emoções fortes no público.
As pessoas tentam torcer pelo personagem que enfrenta dificuldades e que encara os desafios. E a luta entre o bem e o mal costuma levantar questões morais durante a narrativa. Muitos personagens precisam decidir de qual lado eles querem estar e quais valores eles estão dispostos a defender. Então, no meu ver, na minha análise, esses são os elementos que tornam o Harry Potter tão amado, o Harry Potter tão assistido durante todos esses anos. E a série não é apenas uma história sobre magia. Ela fala sobre amizade, sobre perdas, sobre escolhas difíceis. E mais do que tudo, sobre a importância de continuar fazendo tudo certo, mesmo quando é muito difícil. O que eu quero dizer com isso? O Harry Potter se tornou um bruxo e ele poderia ter passado pelo lado do Voldemort como ele queria, como o Voldemort até sugeriu para ele, mas não. Ele sempre quis estar do lado do bem, fazendo a coisa certa, a coisa justa. E muitas pessoas continuam voltando para essa história. As pessoas voltam a ler os livros, as pessoas assistem os filmes inúmeras vezes. E eu sou uma delas. Porque, no fundo, essa história acaba mostrando o ser humano de verdade. No fundo, ela acaba trazendo histórias que acontecem na vida real. E a verdadeira magia dessa história não está apenas no mundo fantástico e nos feitiços, mas na forma como ela nos lembra de algo importante, que coragem, amizade e empatia podem fazer a diferença, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora eu quero saber, o que Harry Potter significa para você? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do tema Harry Potter, né, que é um assunto que muita gente ama. Então eu peço novamente que você se inscreva no canal, deixa o like, por favor. E maratona o canal, tá cheio de vídeo aí de série, de filmes, de acontecimentos, tem assunto de desenvolvimento pessoal, psicologia. Compartilha com seus amigos, tá bom? E até a próxima semana, pessoal!